Bom dia. Declaro aberta a sessão desse julgamento. O Tribunal do Júri, como se conhece atualmente, surgiu na Inglaterra. No Brasil, seu surgimento foi em 1822, com a Lei 18 de Junho. Na atual Carta Magna, a instituição do júri está elencada no artigo 5º, como garantia individual, tendo como princípios básicos a plenitude do direito à defesa, o sigilo nas votações, a soberania dos vereditos e a competência para os julgamentos dolosos contra a vida. O Tribunal do Júri é um órgão de primeiro grau da Justiça Estadual e Federal, composto por um juiz e de jurados, sorteados entre cidadãos de notória idoneidade. Os jurados irão votar com base nos quesitos de argumentação dos advogados e promotores. Autorizo os senhores réus a entrarem. Chama eles. Ué, mas cadê o cara que chama? Cadê o seu justiça? Irei passar a palavra para o escrivão ler os autos. Bom dia. O caso hoje se trata de um voo fretado que transportava 45 pessoas, que por fatalidade caiu na Cordilheira dos Andes. Das 45 pessoas, 18 morreram no acidente, ou pouco depois. Os sobreviventes tinham uma pequena quantidade de suprimentos, que foram rigorosamente racionados. Após certo tempo, ainda desaparecidos, o grupo sobrevivente coletivamente tomou a decisão de comer a carne dos corpos de seus companheiros, mortos. Mas após uma avalanche, os corpos dos mortos foram soterrados, fazendo com que os sobreviventes escolhessem colegas vivos para o abate e consumo. Após 16 dias do resgate, descobriu-se que 5 corpos dilacerados em função do canibalismo não perderam suas vidas em função do desastre aéreo, e sim por assassinato. Dos 16 sobreviventes, 3 não comeram carne dos companheiros sacrificados. O que se questiona é o motivo e as razões de se matar o companheiro sobrevivente e se isso foi conveniente ou não perante as condições impostas. Passo a palavra para os promotores. Meritíssimo, senhores jurados, bom dia a todos. Nossa tese de acusação é vilipêndio e homicídio qualificado. Vilipêndio é desrespeito à memória dos mortos. No artigo 12 do Código Penal, define o vilipêndio como crime e também tem pena de 1 ano a 3 anos de reclusão mais multa. E ele define também que vilipêndio é desrespeito aos valores morais. Também no artigo 211, nós encontramos que a destruição, a subtração e ocultação de cadáver é crime. Ou seja, o que os nossos réus aqui fizeram é definido pela lei como crime e desrespeito aos mortos. Além disso, a outra tese é homicídio qualificado, com base no artigo 121, segundo parágrafo. Dentro de sem chance de defesa para a vítima, pois as vítimas estavam debilitadas e não tinham como reagir. E motivo fútil. Motivo fútil por quê? Eles tinham acesso à comida, chocolate, alguns lanches e garrafas de vinho. Para fazer em pequenas quantidades, para dividir entre eles, não em excesso, mas tinham para sobrevivência. Teve a avalanche e após a avalanche eles tiveram acesso ao avião, como pode ser provado. Porque eles ficaram ainda 52 dias lá e era impossível sobreviver sem continuar usando a fuselagem como abrigo, pois à noite, naquela época era primavera, chegava a menos 30 graus, ou seja, não havia possibilidade de eles continuarem vivendo lá sem o abrigo do avião, o que deu novamente o acesso à comida que estava lá dentro. Além disso, eles
tiveram, depois de 7 semanas, acesso à cauda do avião. Ou seja, após 4 semanas após a avalanche, eles tiveram acesso à cauda do avião que tinha doce e bebida, o que permitiu que eles tivessem comida até os últimos dias. Tanto é que nós temos 3 sobreviventes que não comeram carne humana. Depois de todos serem resgatados, depois de 72 dias, eles foram levados para hospitais e foram tratados todos pelos mesmos problemas, que foi desnutrição, doença de altura, escorbuto, que é falta de vitamina C, e desidratação, o que prova que os réus tinham os mesmos problemas de saúde que os demais que não comeram carne, o que significa que não qualificou eles a mais por terem comido a carne. Então, mediante os fatos apresentados, nós podemos descartar o estudante de licitude, pois eles não segundo o artigo 23, exige que tenha legítima defesa e que tenha estado de necessidade, que é definido no artigo 24, que o estado de necessidade é quando você está mediante a um perigo eminente. Eles tinham por meio de acesso para comer. Então, senhores, eu penso o seguinte: se eles mataram 5 pessoas de uma só vez e ainda tendo acesso à comida, que seja em restrição, mas tinham, pergunto aos senhores, os senhores acreditam que eles teriam necessidade de matar 5 pessoas? Será que esses réus, se eles forem soltos na sociedade, não cometerão os mesmos fatos e usarão argumentos de estudante de licitude, que foi por necessidade? Senhores, se os senhores tivessem parentes, primos, irmãos, pais, que tivessem chance de voltar e não puderam, porque esses réus aqui tiraram as chances deles, mataram, e não só mataram, comeram a carne. E além de comer a carne deles, comeram a tal ponto de sobrar só ossos, vísceras e alguns músculos. Peço, senhores, os senhores acham possível esses réus viverem em liberdade se desrespeitam claramente a moral e as leis deste país? Peço que os senhores reflitam que eles merecem estar em liberdade. Passo a palavra para a doutora Larissa. Bom dia a todos. E de acordo com a capacidade fisiológica do ser humano, ele é capaz de sobreviver por um longo período de tempo sem água ou sem comida. Sem água, ele pode sobreviver até 10 dias, mas isso vai depender do organismo da pessoa e da temperatura do local. Sem comida, ele pode sobreviver até 6 semanas, e isso também pode variar, de acordo com o organismo. Então, considerando que sem água os sobreviventes não ficaram, porque eles derretiam a neve para beber a água, considerando também que durante os 3 dias que eles ficaram dentro da fuselagem presos devido à avalanche, eles comeram estofados, considerando também que havia racionalização de alimento por vários dias, e também considerando que haviam 2 estudantes de medicina sobreviventes que poderiam ajudar os feridos, nós podemos dizer, será que eles não sobreviveriam? Nós podemos afirmar e provar que sobreviveriam sim. E para falar com mais propriedade e especificidade, nós convidamos a enfermeira Ohana Xavier de Lima para poder prestar um depoimento em vídeo. A minha linha de pensamento em 3 tópicos. E a primeira questão é falar sobre o nível de consciência dos sobreviventes que estavam completamente preservados. A consciência, ela está preservada ou não para qualquer situação. Então, se a minha consciência está preservada para criar estratégias tão inteligentes de sobrevivência, que eles criaram estratégias para sair do avião, criaram estratégias para montar o avião, para escolher os caminhos pelos quais iam passar, para escolher quem iria sair. Então, todo o tempo, eles tiveram que criar estratégias muito